Crescer não é resultado do esforço do sócio fundador, uma obra de inspiração divina e nem mesmo a consequência de um esforço coletivo. Crescer um escritório de advocacia é um ato de coragem. Advogado, para crescer o escritório é preciso coragem. Gesto de gestão. Olá! Episódio número 58. Pois é, estamos no 58 hashtag. Seja muito bem-vinda, bem-vindo aqui ao Gesto de Gestão. Eu sou a Lelupe e que bom estar neste podcast. Como é bom encontrar os meus amigos aqui. Não é, senhor André Porto Alegre? Sem dúvida nenhuma, de volta, né? De volta, mas pera aí que... Você sabe que o Nelson Motta, ele escreveu várias músicas justamente de retorno ao Brasil. Ele morou uma época fora, tal, nos Estados Unidos. E tem algumas músicas aí que a gente ouve, que Guilherme Arantes já gravou, o Ed Mota já gravou, que falam dessa volta, descrevem essa volta ao encontro. É que eles colocam ali sempre o Rio, que é a terra do Nelson Motta, mas vou usar Nelson Motta pra homenagear seu retorno. Muito obrigado, tá bom? Fico muito contente, gosto muito do Nelson. Dani, tudo Oiê. bem? Daniele Serafino, agora a gente tá falando em Rio de Janeiro, né? Pois agora é o Rio que nos segura, o Rio né? que nos segura, nada. Eu vi pelas mídias a presença de vocês, queria saudar, fiquei muito feliz desse encontro que aconteceu lá no Web Summit, né? Se eu não me engano. Essa sugestão presente no Web Summit. Fiquei muito contente e estava maravilhosamente bem representado, Daniele, pode ter Fez certeza falta, disso. André, muita isso. falta. Obrigado. Escuta aqui, você falou, tô voltando dos Estados Unidos, você passou aqui em Nova York, Washington e Boston. O André gosta de um exercício, ele falou que não corre, mas eu duvido um pouco. Talvez Boston foi na intenção de treinar para a maratona. Mas vamos falar agora de uma outra coisa aqui, André, porque coincidentemente a sua estada nos Estados Unidos coincidiu com o anúncio de uma das maiores fusões entre dois escritórios internacionais, sendo um deles um americano e outro inglês. Tem dedo do André Porto Alegre nisso? Porque é muita coincidência. Eu agradeço muito, Lupe, essa gentileza em cogitar a possibilidade de eu estar envolvido nesse negócio gigantesco que realmente movimentou e movimenta. E ainda hoje, o dia que nós estamos gravando, e esse programa vai rapidamente pro ar, ainda tá movimentando muito a advocacia internacional. Mas eu não tive envolvimento direto nisso, pode ter certeza. No último domingo, dia 21 de maio, o ecossistema da advocacia internacional amanheceu com um comunicado oficial sobre a pretensão de duas grandes bancas internacionais unirem suas operações. Coincidentemente, Lupe, exatamente o domingo que eu estava posando. Quando eu posei no Brasil, eu já recebi um break news, que é o meu sonho de consumo, né? Meu sonho de consumo me acompanha. Nós teremos ainda. Nós teremos ainda um break news aqui. E essas duas operações é o britânico Allen & Overy com o americano Shearman & Sterling. Os escritórios combinados terão uma receita de 3,4 bilhões de dólares, ou seja, entram numa coisa que no mercado a gente chama convencionalmente o clube dos 3 bilhões, né? Acho bacana, porque fazer um clube desse vai ter meia dúzia de gato pingado, né? Mas é bacana. É um clube de 3 pessoas. Não, e você sabe que não passa muito de 5 8 escritórios. De 8 no máximo ali. Tá mais ou menos desse perfil. Serão 3.900 advogados e cerca de 800 sócios, em 49 escritórios. Será chamado, ou é chamado, e no comunicado estava assim, de A&O Shearman, e ocupará a terceira posição no mercado global da advocacia, atrás somente do Kirkland & Ellis e do Lathan Watkins. Então, é uma operação efetivamente de um montante bastante grande e está movimentando muito o mercado americano. Durante a última semana, o assunto ocupou a pauta da imprensa especializada internacional, com diferentes análises sobre a operação, que ainda precisa ser aprovada pelos sócios dos dois escritórios. E é curioso, Daniele, que precisa ser aprovado por 75% dos sócios dos dois. Então, uma coisa curiosa, que é uma aparente democracia, porque vai pegar os sócios, 75% dos sócios precisam aprovar. Se 75% dos sócios não aprovarem, a operação não é fechada. Tem um esforço, nós vamos ver até aquilo, um esforço bastante grande de PR, de Public Relations, de relações públicas, de convencer os sócios da relevância dessa operação. Em um resumo grosseiro, pode-se afirmar que foi um movimento ganha-ganha. Não é de hoje que o Allen & Overy quer fortalecer a operação americana, fazer parte do universo de Wall Street e se tornar um gigante internacional, superando os parceiros do chamado Magic Circle, o grupo de 5 escritórios britânicos com forte atuação corporativa. Na advocacia britânica, já houve um grupo que foi muito conhecido há alguns anos atrás, que era composto por 9 escritórios, que era um grupo dos 9. Mais recentemente, 4 desses sucumbiram. E nós ficamos com o Magic Circle,
que são 5 grandes escritórios britânicos que fazem parte disso. São os escritórios que têm uma atuação fortemente corporativa. Os escritórios do Magic Circle tiveram problemas para obter tração no trabalho financeiro e de fusões e aquisições nos Estados Unidos, porque as empresas preferem uma banca americana. Os Estados Unidos foram um santo graal para o A&O e eles contam com o nome do Sherman para chegar lá, afirma um agora ex-sócio do Sherman. Já são chamados de ex-sócios, isso é uma coisa curiosa, porque nesse período, no momento que você comunica, esses comunicados têm um efeito, né, Daniele, de avisar para o mercado um fato relevante. Isso é uma coisa muito curiosa, porque a gente costuma manter no Brasil todas essas operações meio que num sigilo que é contrário a esse tipo de operação. Esse tipo de operação, quando ele é decidido, claro que obviamente foi antecedido por diversas reuniões, por diversas composições, mas há um determinado momento que você tem que dar publicidade para isso. Porque exatamente se 75% dos sócios vão decidir, isso vai ter que dar publicidade. Isso vai ter que ter publicidade. Isso vai ter que ter uma explanação de detalhamento sobre o que é isso. E no Brasil eu percebo de vez em quando que nós somos resistentes a falar. Isso fica nos pequenos círculos, E né? é verdade, André, a gente às vezes sabe desse tipo de operação, às vezes pela mídia da advocacia, né? Então não exatamente o escritório se pronunciando, né? Mas sempre a mídia soltando, né? Um vazamento de uma informação. E não uma informação, parece que oficial, né? Dos envolvidos. E foi considerado muito corajoso esse comunicado, mesmo antes da votação. Então é uma coisa curiosa, né? Do lado do Sherman, a transação pode ser a boia de salvação para uma operação que apresenta problemas. Eu diria, tem uma tese, Lupe, não sei se você sabe que um escritório grande americano demora 30 anos para terminar, né? Então se ele começar a ficar ruim agora, pode ficar tranquilo que daqui a 30 anos ele termina. Isso é uma garantia dos empregos, 30 anos, você até consegue se aposentar se você já tiver um tempinho, a coisa tá ruim, mas daqui a 10 anos eu me aposento e ainda vou ter muita notícia. É curioso que eu tava lendo um artigo, claro que era para a preparação desse episódio de hoje, mas ele não era, eu já tinha construído a ideia do episódio e vi um artigo hoje que fala sobre a questão de que faz 20 anos que esse escritório vem num processo não de descontinuidade, mas de declínio, digamos assim. Então, um grande escritório faz 20 anos e já teve no grupo, no primeiro time, hoje ele não faz mais parte desse primeiro time, né? No ano passado, o escritório teve quedas de 2 dígitos em algumas métricas financeiras. A receita da empresa caiu em torno de 10,6% e a receita por advogado caiu 9,7%, enquanto o lucro médio por sócio, que ultrapassou os 3 milhões pela primeira vez em 21, um pouco efeito, Daniele, da pandemia, quer dizer, a pandemia foi uma alavancagem para os escritórios americanos, voltou a cair 17,5%, ficando aí na ordem de 2,48 milhões por sócio. Essas são métricas, Lupe, que, e antes que você pergunte sobre o Brasil, nós não fazemos essas métricas, né? Que são faturamento por sócio, faturamento por advogado, são métricas que a advocacia nos Estados Unidos se utiliza exatamente para que consiga ter critérios de avaliação de como é que está indo. Está com muito sócio, está com muito advogado e assim sucessivamente. O A&O pegou o Sherman em uma espiral descendente. De muitas maneiras, é uma combinação perfeita, dado o desejo do escritório britânico de se fixar em Wall Street. Sherman pode estar lutando, mas eles têm um nome de Wall Street, que o A&O quer, afirmou um consultor do mercado da advocacia. André Porto Alegre qualquer lá dele. Duvido. Falou sobre isso. E essa é uma coisa curiosa, só para deixar para os nossos ouvintes, quer dizer, há uma espiral descendente do escritório americano e uma agressividade natural motivada por negócio. E por isso é que a gente fala aqui sobre coragem. Há uma coragem desses dois escritórios de estabelecer esse tipo de vínculo. Então é por isso que eu trouxe esse tema. Mas, Lupe, agradeço muito, você é sempre muito generoso. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nem nos bastidores. Duvido que você esteja na quinta fila para entrar no avião. Mas agora, brincadeiras à parte, acho que para mim e para Dani também ficou... Bom, para Dani ficou claro. Já é uma soberba minha, né? Mas agora, você falou do Brasil, a gente não tem essas métricas e tal. Ok, mas essa fusão, ela tem algum impacto nos escritórios brasileiros, nesse mercado brasileiro? Sim, possivelmente sim. Os dois escritórios mantêm estruturas no Brasil e, claro, esse movimento pode gerar algum tipo de ajuste entre essas duas representações existentes no Brasil. Tá no site, inclusive, é explícito, etc e tal. Os dois atendem clientes. Aqui, claro que sempre seguindo, gente, o regramento para atuação no Brasil. No caso de
2 escritórios internacionais. Mas para os escritórios brasileiros resta o entendimento, Lupe, sobre a importância em ter objetivos estratégicos para além dos propósitos ingênuos que com excessiva frequência ocupam os discursos das lideranças locais. O estou realizando um sonho, nosso escritório é uma família, são conceitos que não fazem parte do roteiro ou da receita do crescimento de escritórios de advocacia. Crescer é uma ação planejada, com objetivos a serem perseguidos e metas a serem alcançadas. Crescer não é resultado do esforço do sócio fundador, não é uma obra de inspiração divina e nem mesmo a consequência de um esforço coletivo. Crescer é uma ideia concreta, que pressupõe um desenho detalhado de oportunidades continuamente monitoradas. Eu gosto de falar sobre isso porque até sei que aqui, quer dizer, a Daniele, a quem eu admiro muito, sempre tem uma visão que eu diria muito humanística, porque efetivamente o nosso ativo dos escritórios de advocacia são os humanos, são os advogados e advogadas. E isso, claro, tem um composto importante. O que não podemos é fazer com que esse tipo de colocação, e eu falo isso porque já tive a oportunidade de atuar com a Daniele Serafino diversas vezes e admiro muito essa combinação que tem que haver desse lado, absolutamente entendendo que o ativo do escritório são os humanos, mas entendendo também que crescer é um ato de planejamento. Pra onde eu quero ir? Porque senão a gente fica Zeca Pagodinho. Escritório Zeca Pagodinho é escritório deixa a vida me levar. Boa! Adorei! Eu não quero mais escritório deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acho até bonito. Gosto de cantar e gosto até de batucar. Muito bom, mas não é né? isso que precisa. Quer dizer, essa questão do deixa a vida me levar, de todo ano, Daniele, a gente sabe disso, começar um ano sem saber o que vai acontecer. Eu tenho que traçar o que eu quero que aconteça. Eu quero que aconteça isso. Eu quero fazer tal área, eu quero ter tal meta. Eu posso ter todas as dificuldades do mundo para alcançar essas metas. Isso é absolutamente natural, mas eles têm que ser colocados. A aposta, Lupe, no chamado crescimento orgânico, feito pela avassaladora maioria dos escritórios brasileiros, que é essa coisa, deixa a vida me levar, é orgânico, então eu vou ver como é que vai ser. É um dos motivos mais visíveis de uma atividade estagnada nos aspectos de negócio. E, curiosamente, isso depõe na avaliação sobre a capacidade de desempenho dos advogados empreendedores no âmbito dos seus negócios. Ou seja, está todo mundo depondo contra si mesmo. Não pode haver essa questão. Isso não existe em nenhum lugar, em nenhuma atividade. E na advocacia, igualmente, não existe. Pensando aqui, né, que a questão do crescimento orgânico que você coloca é muito interessante, porque a maioria dos escritórios crescem com crescimento orgânico, né? E ele é um crescimento não muito significativo, né? Porque é muito difícil crescer organicamente, né? E aí, realmente, às vezes a gente cresce, e às vezes, como até você mesmo diz, né, André? Chamando, às vezes, laterais, né? Outros sócios, com fusões, como é o caso que você está retratando aqui. Então, o crescimento orgânico, ele exige muito esforço, né? Então, assim, mesmo que você coloque metas, planejamento, você cresce até um ponto. Você não consegue dar grandes saltos, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que começar a entender que a advocacia brasileira vai sair da estagnação na medida que não se entender mais como crescimento orgânico. As fusões são necessárias, as lateralidades são necessárias e assim sucessivamente. E um outro comentário, André, eu tive, né, na minha viagem para a Inglaterra, no Allen Overy, né, é um gigante, né, maravilhoso, um escritório lindíssimo, de um prédio gigantesco, né, no centro financeiro de Londres. E aí, quando você olha exclusivamente para ele, o escritório está indo muito bem, que tem uma relevância de inovação, é um escritório, né, um dos maiores e melhores da Inglaterra. Aí você fala, ele poderia estar satisfeito com o lugar dele? Entre aspas, poderia. Mas quando ele vai para o mercado, ele fala, puxa, eu quero crescer, eu preciso fazer um movimento de uma fusão para crescer nos Estados Unidos, sair, né, do meu lugar e para os Estados Unidos, achar um escritório ali que esteja passando por dificuldades para adquirir ele num momento de fragilidade, para ocupar um lugar, ou seja, é justamente o que você está falando. É o contrário de você crescer orgânico e você ter estratégia, mesmo que você esteja num lugar privilegiado, ou seja, ele não ficou parado, né, desce. Então você tem que estar o tempo todo se movimentando em busca do crescimento. É isso mesmo. O que os dois escritórios, Daniele, internacionais demonstram com a fusão foi, acima de tudo, coragem. E é isso que eu queria um pouco trazer, Lupe. Eu acho que tem uma questão que é o que a Daniele fala. Quer dizer, o Allen Overy não precisa disso. Não precisa disso. O que ele fez foi um ato de coragem. Responsabilizados com muita frequência pela excessiva vaidade, o que as lideranças do Allen Overy e do Chairman Sterling demonstram foi a vaidade por serem corajosos. Eu faço um pouco essa combinação porque
os advogados são sempre um pouco, não condenados, mas taxados de muito vaidosos, né? Eu queria que fossem vaidosos por serem corajosos. Aí eu acho que a vaidade faz um baita sentido. Quer ser vaidoso? Vai ser. Porque vai enfrentar esse mercado, vai encarar um cliente de frente, vai encarar uma fusão como uma possibilidade, vai encarar uma lateralidade, vai fazer um número de sócios diferenciado, vai fazer com que os seus companheiros de negócio virem só. Isso é coragem. Vamos ser vaidoso? Ótimo. Acho ótimo. Também sou, não vejo problema nenhum. Mas pela coragem. A ideia está na declaração de um sócio de outro escritório que criticou as fusões de escritórios de advocacia. Claro, agora tem um monte de gente que fica contra, né? Obviamente, né? Dizendo que elas são, em geral, terríveis. Mas questionado se poderia o A&O Chairman representar uma nova ameaça, respondeu, abre aspas, minha reação instintiva foi que não é uma ameaça porque parece que eles compraram algo ruim. Olha só como é que os caras... E esse é um britânico, né? Compraram algo ruim, disse o sócio. Mas aí ele completa. Mas se tudo correr bem, é claro que será uma grande ameaça para nós. Gente, ele comprou um mercado, né, André? Ele comprou um mercado. Ele não comprou o escritório, não, ele comprou um mercado. Comprou mercado e tem sido super bem visto, assim, né? E é assim no mundo dos negócios, Lupe e Daniele, e não é diferente na advocacia. Já que você falou do Zeca Pagodinho, né, que você tocou no assunto Zeca Pagodinho, eu sei também que você não viajou para os Estados Unidos porque você deixou a vida te levar. Você teve um objetivo lá. Conta pra gente da tua viagem, André. Não, sem dúvida nenhuma. E muito rapidamente, só para registrar, né, que por uma parte significativa da advocacia brasileira, Nova York, há 2 semanas atrás, era o lugar certo para estar. A concentração de advogados e de eventos com advogados brasileiros na cidade norte-americana revelam uma inclinação do mercado que não pode e não deve ficar despercebida. Isso é importante, viu, Lupe? Porque, assim, a gente estava conversando até um pouco antes de iniciar a gravação do que eu acho ser importante, por exemplo, visitar Cannes no festival de propaganda, porque você é uma pessoa inserida dentro desse contexto. Eu acho que a gente tem que entender também que estar em Nova York nesses meados de maio passam a ter uma relevância bastante grande. Havia diversos advogados, representantes de bancas relevantes, né? A segunda semana de maio, ela, motivada pela entrega do prêmio Person of the Year da Brazilian American Chambers of Commerce, concentra significativa parcela do empresariado e da advocacia nacional. Mas o fato é que o movimento em prol de debater o Brasil, fora do Brasil, cresce. E essa é uma outra coisa interessante que, inclusive, o Gregório do Vivier, no Greg News, fez um comentário sobre isso, né? Por que as pessoas discutem o Brasil fora do Brasil? E eu fui para os Estados Unidos com essa ideia. Porque é muito bom discutir o Brasil fora do Brasil. Isso é uma coisa curiosa, né? É muito interessante. As pessoas e às vezes se colocam de maneira diferente do que se colocam no Brasil. E esse é um movimento que tende a crescer mais ainda se considerarmos a possibilidade desse momento ser institucionalizado e denominado como Brazilian Week a partir do próximo ano. Isso é uma ideia do Nizam Guanais, só para colocar aqui. O Nizam estava presente e ele quer fazer dessa semana em maio, Daniele, uma semana onde os eventos eles ficam combinados. Ou seja, você não teria mais agendas sobrepostas, você teria agendas complementares. E transformaria essa semana de maio, a qual eu vou já com alguma frequência, porque o mercado transformaria isso numa Brazilian Week. Eu costumo brincar que só não tem show da Ivete Sangalo. Do Skank. Isso, né? Da Ivete Sangalo. Nunca. Nem a Claudinha Leite. Nem a Cláudia Leite. Não tem. Ainda. Claudinha, você percebeu, é intimidade. Né? Depois do Zeca Pagodinho, ele, né? São umas amizades. Revelando as amizades do meio artístico. Há registro de que nada menos do que 8 governadores estiveram em Nova York, Lupe. Então, assim, você tinha 8 governadores em Nova York ao mesmo tempo, eles não estavam no Brasil. Então, o questionamento do Greg News, do Gregório do Vivier, ele faz sentido até a página 3, né? Porque realmente está se discutindo o Brasil fora do Brasil. Porque se 8 governadores, e eu estou falando de governadores, claro, todos são importantíssimos, mas de algumas unidades federativas bastante significativas do ponto de vista econômico, estavam lá. Participando de cafés da manhã, seminários, almoços, reuniões, jantares, ou seja, um serviço completo e um rascunho do novo desenho federativo do Brasil. Isso é uma coisa interessante. Não entramos nesse aspecto, mas é interessante. Políticas à parte, para os escritórios de advocacia, os encontros são um atalho generoso para quem não encontra tempo de estabelecer interlocuções absolutamente interessadas com possíveis parceiros de negócio. Então, o que os escritórios têm que entender é que realmente é um momento de negócio e um momento favorável a você estabelecer interlocuções interessadas.
Eu acho que são muito justas e legítimas as interlocuções interessadas. Eu estava lá numa interlocução interessada com alguns escritórios que muitas vezes eu não consigo ter no Brasil. E estava tendo lá. Então acho que é interessante isso. Esse é um resumo um pouco. Agora, estive visitando Harvard, né? Só para colocar que muito chique. Eu vi a foto. Eu também, muito chique. A foto é foto para ficar, sabe, nos mestres ali. Não, mas é uma coisa impressionante. Dos professores. É uma coisa impressionante. Primeiro, pelo que é, né? E segundo, Lupe, porque aí tem uma coisa curiosíssima, que é o fato do que a foto motivou, né? Aquela foto que você viu, no meu histórico... Agora a Daniele vai ficar toda feliz. Agora é que ela vai ficar. Ver. Agora é o início, No meu Dani. histórico de LinkedIn, aquela foto foi a foto mais vista no meu histórico de LinkedIn. Que interessante, né? É impressionante, Daniele, a força de Harvard. Não tem nada, tem eu, que posso ser visto a qualquer Quem momento. Quem não viu, vá ver, né? Por favor, no LinkedIn. Andando na Vila Madalena, eu estou sempre lá, aqui em São Paulo, obviamente. Ou nos escritórios de advocacia, que é onde eu circulo. Mas, assim, é impressionante a força de Harvard. Queria fazer um registro aqui, Lupe, se você me permite. Claro. Quem me acompanhou nessa viagem foi o Augusto Dalpozo, que é um professor convidado de Harvard e que propiciou, então, na minha ida, visita a lugares em Harvard onde só alunos... Que legal. Aliás, o Augusto, visitam, um grande abraço né? para o Augusto, um grande abraço para ele. Que legal. Visitar com ele é completamente diferente, porque o campus é aberto. Lá em Cambridge você entra, né? Você pode entrar em Harvard, não é nada. Agora, visitar os locais que eu visitei na universidade, na faculdade de Direito de Harvard e a interlocução, e depois só fazer um registro aqui, que depois fomos visitar o professor Mangabeira na casa dele, que mora Sim, em mora Cambridge, lá. e fomos visitar. É um professor regular e dos professores mais qualificados hoje de Harvard. Então foi muito interessante. Que bacana, que bacana. Dá pra ver no olhinho, o brilho no olhinho, né, Dani? Dá, debaixo da placa. E também quem também brilha o olho é Daniele Serafino, quando ela traz o gesto de inovação. Então, vem aí o sinal sonoro e vem aí a Dani. Olá, bem-vindo ao Gesto de Inovação. No episódio de hoje vamos falar sobre a surpreendente reviravolta na justiça. Um advogado usou inteligência artificial para preparar uma petição, mas as coisas não saíram como esperado. Um advogado que estava representando um homem, Roberto Matti, que processou uma companhia aérea, ele usou inteligência artificial para preparar sua petição, mas as coisas não foram nada bem. Tudo começou com um acidente no aeroporto internacional de Nova York, em homenagem ao nosso episódio de Nova York. O homem alegou ter sido atingido e ferido no joelho por um carrinho da Avianca e processou a empresa pedindo indenização. Os advogados da companhia pediram ao juiz federal para rejeitar e arquivar o caso. Mas os advogados da outra parte fizeram objeções veementes, enviando um documento com 10 páginas com citações de meia dúzia de decisões judiciais relevantes. O problema? Nem o juiz, nem os advogados da companhia aérea encontraram essas decisões citadas. O advogado responsável pelo caso utilizou o ChatGPT para criar a petição, mas a inteligência artificial inventou tudo, criando citações de decisões judiciais que não existiam, revelando-se uma fonte de pesquisa pouco confiável. Apesar da sua vasta experiência no direito em Nova York, o advogado disse ao juiz que nunca tinha usado o ChatGPT antes e que desconhecia a possibilidade da geração de conteúdo falso pela ferramenta. E ele prometeu também que nunca mais isso vai acontecer de novo no futuro. O juiz, chocado com a situação, alegou ter recebido informações falsas, com citações e referências internas forjadas e marcou uma audiência de emergência para o dia 8 de junho para discutir possíveis sanções. Esse caso levanta questões sobre a confiabilidade dos softwares de inteligência artificial como o ChatGPT e a necessidade de verificar a veracidade das informações que são fornecidas nesse tipo de ferramenta. Enquanto a inteligência artificial toma conta do espaço do mundo online, várias visões distópicas de futuro têm sido apresentadas, como os computadores não apenas substituindo as pessoas nas interações humanas, mas também no mercado de trabalho. Esse temor tem sido especialmente intenso para os trabalhadores do conhecimento, como os advogados, que têm visto o valor do seu serviço ser questionado. Por outro lado, essa situação expõe os perigos e fomenta o debate entre a confiabilidade dos softwares de inteligência artificial como o ChatGPT e a necessidade da constante verificação da veracidade das informações que são fornecidas. Esse caso me levou a uma reflexão. O mundo jurídico
historicamente lento na adoção da tecnologia, parece agora estar confiando cegamente em suas promessas, sem pausar para ponderar sobre os riscos envolvidos. A chegada das ferramentas tecnológicas ao alcance das mãos dos profissionais do direito tem despertado uma confiança desmedida, como se estivéssemos hipnotizados pelos seus encantos. O futuro da tecnologia no mercado jurídico depende de uma análise cuidadosa dos riscos e dos benefícios dessa relação que se apresenta cada vez mais estreita. Minha avó diria, que papelão, hein? Você imagina isso? Rapaz. Usar a inteligência para fazer uma petição que a própria ferramenta insere decisões falsas, a pessoa não verifica, protocola a petição assim, o juiz percebe, a outra parte percebe e chama o advogado para conversar, que se defende falando que não sabia que isso era possível. Imagina, a ferramenta cria jurisprudência. Né? Gente, isso é um assunto para... Alô, André, coloca na pauta pra gente falar sobre de novo isso. Pode deixar. Tá bom, gente. Obrigado aqui mais uma vez. Que bacana o gesto de inovação com a Dani. Bacana também a tua viagem. Obrigado por trazer tanta coisa bacana aí pra gente. E espero que a tua comissão tenha sido grande aí pela fusão dos dois escritórios. Se chegar, eu te aviso. Pode deixar, não tem problema nenhum. E a você que acompanha o Gesto de Gestão, se quiser mandar um recado pra gente, aí através do Spotify, você pode dar sua sugestão e também conversar com a gente. Pode escrever, fica à vontade, tá bom? A gente se fala na próxima edição, agradecendo também a Compasso Colab, que edita, monta e distribui. Hoje na mesa de som tá a Aline Nascimento, na montagem tá o Ed, sim, o nosso querido Ed Chaves. A gente volta na próxima edição, valeu! Gesto de Gestão.